Mais uma vez quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Cantares de Salomão. Livro de Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 7. E depois capítulo 3, versículo 5. Versículo 7. Depois eu vou ler o capítulo 3, versículo 5. E peço para os irmãos repetir o versículo 5. Amém? Amém. O versículo 7 diz assim: Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem despertei o meu amor até que queiras. Os irmãos. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor até que queiras. Oremos. Poderoso Deus, exaltamos a Ti pela Sua palavra, rogamos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito nos ajude nesta noite a falar a Tua palavra. Sou insuficiente, dependendo da Tua ajuda, do Teu auxílio. Oro pelos meus irmãos, para que o Senhor dê luz, revelação e compreensão à Tua palavra. É a oração que eu faço e creio que assim será, porque faço no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, amados. Amados, quem já leu o livro de Cantares de Salomão alguma vez? Uma vez, né? Esse livro, ele tem algumas características muito tremendas, porque ele foi escrito por Salomão a uma de suas esposas. O nome dela está registrado no capítulo 6, versículo 13, como Sulamita. Quando Salomão escreveu, na verdade é um poema a uma de suas esposas. Isso, Salomão, ele era jovem e o seu harém ainda não estava completo. Amém? Ele só tinha 60 princesas e 80 concubinas nessa época. Então o seu harém estava meio que caído ainda. E os irmãos podem ver isso, capítulo 6, versículo 8 a 9. Pode abrir aí, permaneça aberta aí a Bíblia no livro de Cantares. E se alguém quiser ler, pode ler, capítulo 6, versículo 8 a 9. Amém. Então perceba que nesse momento aqui, Salomão, ele tinha 60 princesas e 80 concubinas, mas a Sulamita era a mais querida dele. Amém? Ele amava ao ponto de fazer um poema para ela. Na velhice de Salomão, isso está lá em 1 Reis, depois vocês leiam, se alguém quiser anotar, capítulo 11, versículo 2, está registrado em 1 Reis 11, 2, que Salomão tinha 700 princesas e 300 concubinas, ou rainhas. Então, já na sua velhice, ele acumulou mais mulheres e mais concubinas. Mas não é que ele amava todas essas mulheres, amém? Na verdade, ele fazia política. Ao casar com essas princesas, ele estava fazendo aliança com outros reinos. Amém, queridos? Estamos tudo em família. Para que brigar? Então era assim que se fazia política naquela época. Outra coisa, esse livro, alguns homens de Deus do passado tiveram que brigar, por ação do Espírito, é claro, para que esse livro entrasse no cânon sagrado, para que esse livro fizesse parte das Escrituras. Teve muita controvérsia. Por que muita controvérsia? Porque se trata de um poema a uma mulher muito amada, e esse livro, ele tem porções de erotismo. É isso mesmo, esse livro, ele é meio erótico. Vamos ver isso, irmãos. Capítulo 7 de Cantares, quando Salomão, ele detalha a sua esposa, porque ele havia casado no capítulo 3, a partir do versículo 11, ele casou com a Sulamita, e no capítulo 7, ele está detalhando aqui, de forma bem erótica, a sua esposa. Agora, não se escandalize
porque a gente ensina muitas vezes os nossos filhos na nossa sala através de filmes e séries. É assim que os nossos filhos aprendem sobre sexo hoje em dia, na nossa sala, através de filmes e séries. O filme e série que não tem sexo explícito, ele não presta na ideia do mundo, tá bom, irmão? Mas a Bíblia exalta a relação sexual, o erotismo entre o homem e a mulher. Olha o que diz aqui, capítulo 7, versículo 1 a 4. Que formosos são os teus pés. Salomão gostava dos pés da sua esposa. Ó filha, as voltas das tuas coxas são como joias, trabalhada por mão de artista. Ou seja, ele está exaltando as pernas da sua esposa. Versículo 2: o teu umbigo como uma taça redonda, que não falta bebida, o teu ventre como um monte de trigo cercado de lírios. Sabe qual que é a visão aqui? É bem erótica, é como que se eles estivessem ambos nus e ele jogasse sobre ela um monte de flores. A visão é essa. Você não consegue enxergar isso ou não? Ou só eu? O teu pescoço, o 3, os teus dois peitos como dois filhos gêmeos de gazela, ou seja, está exaltando a beleza dos seus seios. O teu pescoço como uma torre de marfim, os teus olhos como o viveiro de Esbom, junto à porta de Bet-Raim. O teu nariz, eu nunca ouvi alguém falar, exaltar o nariz de alguém, mas ele exalta até o nariz, né? Olha que nariz bonito, né? Salomão aqui está exaltando toda a beleza da sua esposa. A tua cabeça sobre ti, versículo 5, como um monte de Carmelo, os teus cabelos, a tua cabeça como púrpura. O rei está preso pelas suas tranças. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias. Isso aqui para aquela época era uma cena de sexo explícito, ou não era, irmão? Sim. E isso dificultou muito este livro entrar como um cânon sagrado. Mas esse livro exalta o relacionamento entre o marido e a esposa. A Bíblia chama de bênção. Isso é bênção para o casal. Outra coisa, demonstra o amor de Deus e o relacionamento amoroso entre Deus e o seu povo. Como Deus trata, como Deus cuida, como Deus quer estar íntimo de nós. Amém? Deus quer ter um relacionamento íntimo conosco. Se eu fosse dar um tema a esta mensagem, eu diria: em busca da intimidade, ser íntimo de Deus. Deus quer intimidade com seu povo. Deus quer um relacionamento muito estreito com seu povo. Agora eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira é: o que Salomão viu nesta mulher? E agora, de um modo espiritual, o que Deus vê em nós? Outra pergunta: o que Salomão esperava desse relacionamento? Agora, de um modo espiritual, o que Deus espera desse relacionamento? Primeiro, o que Deus vê em nós? Como pode Deus nos amar tanto assim? Como pode Deus prestar atenção em nós? A Bíblia diz, irmão, que até o fio dos nossos cabelos são contados. Como pode Deus contar o número de cabelos da nossa cabeça? O que Deus vê em nós? No livro de Cantares de Salomão, ele responde essa pergunta de muitas maneiras. Primeiro, Deus via uma mulher trabalhadora. Esta mulher, irmão, se pouco, ela tinha 3 empregos. Se pouco, era uma mulher que trabalhava. Então, de todas as rainhas de Salomão, a Sulamita trabalhava. Amém, querido? Você tem uma coisa que Deus presta atenção no seu povo: é a disposição para trabalho, é o desejo de trabalhar, é o desejo de
de gerar riqueza para o céu, de gerar renda, de ver a obra de Deus crescer, de fazer alguma coisa, de contribuir para o crescimento do reino. Deus ama o filho e a filha que tem disposição para trabalho. O capítulo 1, versículo 8, diz que ela era uma pastora. Olha o que diz: se tu não sabes, ó formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas das ovelhas e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. Ou seja, ela era uma pastora. Segundo, ela tinha uma vinha, ela cultivava uvas. Capítulo 8, versículo 12, alguém leia. Amém. Então perceba que ela também tinha uma vinha. E outro fato, ela trabalhava de bico para os seus irmãos. Capítulo 1, versículo 6. Amém. Então perceba que ela tinha sua vinha, mas os irmãos dela falaram assim: não, você vai ficar cuidando da minha. Então ela acabava fazendo um bico para os seus irmãos. Amém, querido? Isso não era dela, era um serviço que ela fazia para os irmãos dela, mesmo que descontente, mas ela trabalhava. Então essa sulamita, ela tinha pelo menos o que, irmão? Quantos empregos? 3. Pastora de ovelha, tinha sua própria vinha e ainda era obrigada a trabalhar na vinha dos irmãos dela. Queridos, trabalhadores. Como Deus não vai amar alguém que tem disposição para trabalhar? E sabe o que é interessante? Quando Abraão, no livro de Gênesis capítulo 24, versículo 1 a 26, depois você leia. Quando Abraão mandou o seu servo mais velho da sua casa buscar uma esposa para Isaque, Eliezer fez uma oração para Deus: Deus, que a mulher que eu vou levar para o meu patrão Isaque tenha disposição para o trabalho. Eu vou pedir água para ela, e ela vai dar água para mim beber, e também vai dar água para os meus 10 camelos. Queridos, e foi isso que aconteceu. Se alguém quiser ler capítulo 24 de Gênesis, versículo 14, depois vamos voltar para Cantares. Amém. Irmãos, que sinal que é esse, né, irmão? Olha o sinal que o servo de Abraão, crente, queria. A mulher que será a esposa de Isaque precisará dar água para mim beber, e também se oferecerá para dar água para os meus 10 camelos. Queridos, dar água para um homem beber é fácil. Agora dar água para 10 camelos beber, um camelo bebe em torno de 100 litros de água, irmão, em média. Quantas vezes Rebeca não desceu naquela bica de água para dar água para o camelo? Quantas voltas, quantas idas e vindas? E ela fez voluntariamente. Ele não pediu. Então, irmãos, trabalho. Eliezer Damasceno ficou impressionado com aquela mulher que não só tinha beleza, mas tinha disposição para trabalhar. Amém? Então, dentre todas as princesas que Salomão tinha, a Sulamita era uma mulher trabalhadeira. Aleluia, glórias a Deus. Outra coisa, irmão, Salomão, ele compara esta mulher aos cavalos de Faraó. E é interessante porque ele fala de uma forma bem bonita, né? Capítulo 1, versículo 9. Se alguma irmã quiser ler, como que eram os elogios da época. Olha aí, irmão. Você parece as éguas do carro de Faraó. É lindo, né, irmão? É lindo, é lindo. Que romântico. Hoje não pode chamar assim, tá? Hoje não pode. Hoje é separação. Mas ele estava elogiando a personalidade desta mulher, elogiando a força dessa mulher, porque o cavalo é forte. O cavalo do Egito era forte, era destemido, era veloz, era teimoso. Mas o teimoso não é o teimoso igual o burro que empaca, não, era o teimoso de insistente, de perseverante.
era firme. Existe uma coisa, eu disse semana passada, a diferença entre ter medo e ser covarde, amém? Amém. Salomão fala, forte e firme. Preste bem atenção. Uma pessoa forte não é resistente muitas vezes, tem pouca resistência. Tem pessoas que é muito forte, mas pouco resistente. E tem pessoas que não é muito forte, mas tem uma resistência impressionante. Você já ouviu falar de corredores de... Isso, um maratonista. Ele não é rápido, mas ele corre 40 quilômetros, não para. Já existe aqueles corredores de explosão, né? Em 100 metros ele faz em alguns segundos. Mas Salomão diz que esta mulher, ela era forte, destemida, veloz, teimosa, ou seja, perseverante, firme e treinada para a guerra. Olha o que diz Jó a respeito dos cavalos de Faraó. Alguém leia capítulo 39, versículo 19 a 25. Aliás, deixa eu ler aqui, mas abra aí. Eu vou ler, mas você abra. Jó, capítulo 39, versículo 19 a 25. Olha o que a Bíblia fala dos cavalos de Faraó. Ao soar da buzina, diz: eia, e de longe cheira a guerra, e o trovão dos príncipes e o alarido. Olha o cavalo do Egito, quando ele ouve a buzina de guerra, ele diz assim: eita glória, vai ter guerra, agora que eu entro na batalha. Ele cheira a guerra, ele quer estar na batalha, ele quer estar na guerra. Vamos ler do versículo 19. Ou dará tu força ao cavalo, ou revestirá o seu pescoço de crina, ou espantá-lo-á como gafanhoto, terrível e fogoso respirar das suas ventas. O que Jó está dizendo? Este cavalo não se espanta como gafanhoto, o seu respirar é fogoso. Os irmãos já viu aqueles cavalos que os soldados, eles usam muito isso daqui em São Paulo para espantar a torcida organizada. Em São Paulo tem cavalaria, e aqueles cavalos lá, irmão, os bichos eles não estão nem aí com o povo não, irmão. Você pode gritar, o cavaleiro joga eles para cima da multidão, eles vão. E a respiração deles, irmão, dá medo. Alguém já chegou perto de um cavalo marchador respirando? Já? É forte ou não é? Dá medo, irmão. Um respirar fogoso. Só a respiração dele te apavora. Perceba que Salomão está dizendo: esta mulher faz medo nos outros, esta mulher espanta, esta mulher gosta de guerra. Versículo 21: escava a terra e folga na sua força, e sai ao encontro dos armados, ri do temor e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Contra ela range a aljava, o ferro flamejante da lança do dardo. Ou seja, as pessoas na guerra querem matar o cavalo ou não, irmão? Sim, vamos matar esse cavalo, é alvo. Versículo 24: sacudindo-se, removendo-se, escava a terra e não faz caso do som da buzina. Versículo 25: e quando ouve a buzina diz: eita nós, como eu amo a batalha. Queridos, é isso que Salomão via nessa mulher. É isso que Deus vê no seu povo. Um povo valente, um povo destemido, um povo armado, um povo que espanta o inimigo. Querido, o povo de Deus faz medo no reino espiritual. Satanás, ao ver a força da igreja, ele foge, ele não resiste. A igreja não corre na batalha. Não foi à toa que Jesus disse assim a respeito da igreja: as
porta do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que é isso? O inferno vai se fechar, tremer de medo, mas a igreja vai ir para cima, vai quebrar a porta do inimigo, vai invadir o reino das trevas. A igreja tem poder, a igreja é vitoriosa. Aleluia, aleluia. Amanda Esséria, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Salomão via esta mulher como um lírio entre os espinhos. Cantares 2, versículo 1, se alguém quiser ler, o lírio dos vales. Queridos, o lírio, ele era cercado por espinhos, mas mesmo assim, ele aparecia. O que isso significa? Que as lutas não te sufocam. As lutas, era isso que Salomão via, era isso que Deus vê na sua igreja. As lutas não podem te sufocar. Outra coisa, Salomão não via defeito nela. Capítulo 4, versículo 7, se alguém quiser ler. Tem algum versículo diferente desse? Em você não há defeito algum. E sabe o que é interessante? Que quando eu olho para mim, eu falo para Deus: meu Deus, eu não poderia nem ser pastor, porque eu sou tão defeituoso. Eu me conheço. Quando você olha para você, você consegue enxergar os seus defeitos? Ou não? Sim, isso é bom, porque declara humildade. Mas quando Deus olha para você, Ele não vê defeito, Ele não vê mancha. Deus olha para nós, e o que Ele vê? Ele vê o sangue de Jesus, Ele vê o sacrifício de Jesus, Ele vê o que Deus fez por nós. Não temos defeito por causa do sacrifício de Jesus. Ele nos santificou, nos purificou, nos justificou. Somos lavados e remidos, somos santificados, não há defeito. Você pode entrar diante dele confiantemente. Deus gosta de ouvir sua voz. Capítulo 4, versículo 13. Versículo 3: os teus lábios são como um fio escarlate, o teu falar é doce. Deus gosta de ouvir tua voz. Aonde que Deus gosta de ouvir tua voz, meu irmão? Aonde? Na oração. Fala para Ele, fala com Ele. Ele acha a sua voz doce, tem prazer em te ouvir. Ou seja, esta mulher não era murmuradora, esta mulher não era reclamona, porque ninguém gosta de ouvir uma murmuradora, ou gosta? Ninguém gosta de ouvir alguém reclamando, ou gosta? Não, esta mulher não reclamava, esta mulher não dizia mal da vida. Ela era um lírio entre os espinhos, as lutas não a sufocavam. Salomão tinha prazer em conversar com ela, em ouvir ela falar. Irmãos, Deus quer ouvir a sua voz. Outra coisa, ela era um jardim particular. Capítulo 4, versículo 12. Alguém leia? Aleluia. Olha, você é meu tesouro particular. Queridos, eu quero entrar aqui e dizer algo muito importante. Por quê? A questão aqui é graça. Amém, irmãos? O nome disso é graça, é favor. Se você se colocar diante de um anjo de Deus, quem é superior? O anjo. Mas Deus olha para você. O nome disso é graça. Graça. Salomão tinha 80 mulheres, aliás 60 mulheres e 80 concubinas. Mas para quem que ele olhava? Sulamita, graça, favor. Agora eu preciso que os irmãos entendam uma coisa: Deus nos fez seu jardim particular, seu lugar secreto, seu lugar selado. Mas Deus não só tem esse jardim. Diga comigo: Deus não só tem a mim. E eu preciso entender isso, meu irmão. Por que eu preciso entender isso? Porque tem gente, alguns relacionamentos, um faz do outro refém, mais ou menos assim: se você está namorando comigo, porque eu deixei, né?
Porque se você me largar, você não vai conseguir ninguém igual eu, não. Você tem que dar graças a Deus, viu? Ó, todo mundo me quer. Irmãos, e diante de Deus, você não pode chegar com essa conversa. Não dá. Ah, Deus me ama, meu irmão. Ixi. Ó, eu posso estar na lama, Deus vai lá. Eu posso estar lá no meio da prostituição lá, Deus vai lá. Cuidado, cuidado. Você não é o único jardim de Deus. Cuidado. Não troque o seu amor. Não troque o seu amado. Cuidado. O capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz. De Cantares. Olha, Deus dizendo aqui: já vim para o meu jardim, irmã minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com o meu leite, comei comigo, bebei abundantemente. Ó amados, o que o esposo está dizendo? Que ele tem outro jardim. No capítulo 6, a esposa também diz: o meu amado, versículo 2, desceu ao seu jardim, ao canteiro de bálsamo. Ou seja, Deus, irmão, não só tem nós. Ou você acha que Deus não tem prazer da companhia dos anjos no céu? Quem acha que não? Com certeza tem. Você acha que Deus não tem prazer em estar ao lado de Adão, de Abraão, de Josué e de tantos heróis da fé do passado que estão com ele no céu? Você acha que Deus não tem prazer neles? Engana-se você, Deus tem prazer neles. Deus amou tanto um homem chamado Enoque, que Deus pegou ele da terra e levou para o céu, Vivinho da Silva. Vai ficar aqui comigo. Será que Deus não tem prazer nele? O problema é que com Deus esse joguinho de eu já falei aqui da minha tia, mas eu gosto de falar, porque é da hora. A minha tia, ela recebeu uma promessa quando criança, é escolhida de Deus, escolhida de Deus. Vários profetas: eu te escolhi no ventre, eu te escolhi no ventre. Ela guardou aqui no coração, irmão. Desviou, fazia coisa errada, casou com o traficante, tomou tiro no olho, se lascou todinha. Deus me escolheu no ventre. Quer dizer que Deus te escolheu? Você pode fazer o que quiser que Ele vai te buscar? Quer dizer que Deus fez uma promessa para você e você pode... Não, Deus não pode mentir. Então, se Deus falou, vai ser. Ainda que eu faça o que eu quiser, a palavra de Deus vai cumprir. Calma, irmã. Você não é o único jardim de Deus. Deus sim tem um compromisso com você. Você é o meu jardim particular. Você é minha fonte selada. Sabe o que é isso? No deserto as pessoas faziam um poço, e o poço era muito caro. Cavar água e achar água no deserto. Sabe o que eles faziam? Colocavam uma pedra muito grande, colocavam guardas: aqui ninguém mexe, essa água aqui é minha. É isso que Deus faz com você. Agora Deus vai beber água, Deus vai ter prazer em ti, e você não dá água para Ele beber? Deus vai buscar o fruto que Ele quer, e você não produz fruto nenhum? Jesus estava passando pelo caminho de uma figueira. Então havia uma árvore cheia de folhas. Sabe o que aconteceu? Jesus foi lá procurar um fruto e não achou um fruto sequer naquela árvore. O que Jesus disse para aquela árvore? Árvore maldita, nunca mais nasça fruto de ti. Uma versão, um dos evangelistas diz que ela secou na mesma hora. O outro evangelista diz que no outro dia os discípulos com Jesus passaram pelo mesmo caminho e a árvore estava morta. Sabe por quê? Porque a árvore que é para dar fruto tem que dar fruto. Ou não é assim, irmão? Uma vez eu pesquisei sobre isso e eu fiquei inconformado. O figo, irmão, ela é uma árvore muito incomum.
ela fica pelada no tempo da estiagem, vai perdendo as folhas, mas os frutos começam a nascer antes da folha. Depois você pesquisa, antes da árvore estar cheia de folha, já vai aparecendo os frutos. Então, quando a árvore está cheia de folha, o que significa? Tem fruto, tá bom. Então a árvore estava dizendo assim: eu tenho fruto, pode vir aqui que tem. Eu tenho fruto, pode vir. Comercial barato, marqueteiro, crente marqueteiro, né? Eu sou crente, foge da oração. Sou crente.